Fala Defensor, um programa da Adperge. Olá, Fala Defensor está começando agora para todo o Brasil. No programa de hoje você assiste a segunda parte de uma série de 2 programas sobre ouvidorias. Veja quem está aqui com a gente. O ouvidor-geral da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, Marco Antônio da Costa, e o ouvidor-geral da Defensoria Pública de São Paulo, William Fernandes. E a gente, no programa anterior, eu terminei falando, a gente estava comentando a respeito do trabalho das ouvidorias, em especial o trabalho desenvolvido pelas ouvidorias das defensorias públicas do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas eu gostaria de saber, que foi o questionamento que eu fiz ao final do programa, para a gente abrir esse aqui, em relação à resposta, que a gente sabe as ouvidorias, elas captam, elas pegam muito as reclamações, as sugestões da população. Mas muita gente se queixa, e aí eu não estou falando da ouvidoria da defensoria, mas das ouvidorias de forma geral, que as pessoas se queixam e não veio muito resultado nisso, quer dizer, muitas respostas a essas demandas. Como é que isso é feito? Há um prazo, a pessoa pode acompanhar o que foi feito a partir daquela reclamação? Doutor Marco Antônio. Nós tentamos lá estabelecer um prazo máximo de 30 dias para uma resposta. A questão toda é que muitas vezes a resposta que o assistido quer não é possível, porque muitas vezes ele está reclamando de um procedimento judicial, muitas vezes é uma reclamação que o tratamento do número para mudar o procedimento será mais proveitoso do que mudar um procedimento ou um atendimento. Às vezes aquele atendimento é inadequado para aquele assistido, mas não temos como mudar imediatamente. Mas a soma desses dados para a administração impõe uma mudança. Às vezes ele vai reclamar o andamento do processo, mas minha marcação está distante. Mas muitas vezes aquela marcação é distante até para poupá-lo. Não, entendi. Também, se eu entendi direito, aquela reclamação individual muitas vezes não vai ter uma resposta para a demanda individual, né, daquela pessoa. Mas o conjunto, né, a coletividade pode gerar uma resposta futura interessante. Exatamente. É visualizar a ouvidoria não como, percebe-se isso, não como uma corregedoria, que a ouvidoria não vai punir, não vai conseguir punir, não é o papel dela, e a ouvidoria sim como um órgão indicativo da necessidade de mudança do procedimento e de aperfeiçoamento institucional. Então, e nessa vertente é interessante porque nós temos o cidadão que muitas vezes não entende o nosso papel e quer que a gente puna aquele defensor, só porque não atendeu adequadamente, e muitas vezes isso dentro de um contexto vai ser muito mais relevante institucionalmente do que aquela função, e muitas vezes, infelizmente, até o próprio colega não entende o papel da ouvidoria. Muitas vezes a gente entra em contato e ele, mas tem que responder uma reclamação. E é importante que responda até para que a gente possa chegar para o cidadão e falar, sua reclamação era infundada, o que houve no processo foi isso, 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 a atitude do defensor foi isso. Então nós temos que ter o contraditório. A cultura do cidadão reclamar tem que ser desenvolvida, mas a cultura também do servidor público ser reclamado também tem que mudar. Saber que nós estamos sujeitos a reclamações sim, e é importante se ouvir esse outro lado para mudar essa postura, mudar a estrutura, aperfeiçoar a instituição. Então, nós temos esse caminho nós buscamos sempre responder ao assistido e demonstrar até que ponto aquela reclamação dele pode ser atendida ou não. Solução do conflito temos. Muitas vezes, doutor, eu não consegui ser atendido. Nós temos como encaminhar, solucionar. Mas, às vezes, aquele andamento do processo nós não temos como mudar. Aquele ponto ali tem que ser melhorado para todos e não um único ponto individual. Então, essa dificuldade, o comportamento do próprio corpo de estagiário, corpo de funcionários, quer dizer, imediatamente talvez não consiga mudar isso, e isso tudo é um trabalho de treinamento, de pessoal, de mudança de pessoal, então isso leva um tempo e sempre trabalhando com dados. Aliás, o doutor Marco Antônio aqui me suscitou várias questões, o relacionamento com os colegas que ouvem as reclamações, enfim, várias questões a gente vai dividindo aqui. Eu gostaria de saber aqui do doutor William, exatamente como é que, em relação a São Paulo, como é que funciona isso, né? Essa questão da resposta das pessoas. Bom, esse tema ele é muito caro até para o ouvidor, né? O que vai resolver a minha reclamação na ouvidoria, né? Isso, sem dúvida nenhuma, deve ser, talvez, a questão que mais aflige os ouvidores, né? Posso dizer isso com a maior segurança, né? Nós participamos de um fórum
em São Paulo de ouvidores, mais ou menos 40 ouvidores públicos estaduais, e quando a gente discute políticas públicas de ouvidoria, a maioria das queixas dos ouvidores e das angústias passam por isso, né? Em que consiste o que consiste o meu trabalho, né? Mas o importante entender é isso. A ouvidoria ela não é uma instância decisória, como disse o Dr. Marco Antônio. A ouvidoria não é uma instância decisória. Ela vai compilar dados, sistematizar dados e, em cima disso, planejar programas de melhoria de qualidade dos serviços da instituição, aliado aí ao aumento de satisfação do usuário, né? O processamento, há um processamento no caso da ouvidoria de São Paulo, de receber a demanda, quando é feito recebe um subouvidor, que é um defensor público, na sua unidade, que está nessa função, né, cumula essa função também com a função de advogar. Ele recebe a demanda, ele analisa, né, se tiver que ouvir algum defensor público, algum colega, algum funcionário, ele ouve, tudo de uma maneira muito informal, porque a preocupação é ser um órgão célere e informal. E aí ele emite um parecer. Esse parecer dele, com proposta de sugestão, vai à ouvidoria geral, né? E aí, na ouvidoria geral, o ouvidor dá a palavra final. Ou ele arquiva o caso, se assim for a sugestão. Se ele discordar, ele encaminha o caso da forma como ele entende mais adequado. Quer dizer, são várias etapas, nesse trabalho. Exatamente, várias etapas. Numa preocupação de um processo rápido, né? A preocupação lá, há uma norma que a ouvidoria aprovou no Conselho Superior da Defensoria Pública, tentando fazer com que a resposta ao usuário seja dada em, no máximo, 7 dias. Né? Essa é a preocupação. Mas nem sempre é possível, né? Mas a normatização diz isso, né? Em 7 dias deve-se agilizar as respostas para que o usuário tenha aí um parecer sobre a sua reclamação. Nem sempre é fundado, né? Nem sempre a reclamação é fundada, mas como disse o Dr. Marco Antônio, né? Dentro de um contexto geral de reclamações, aquilo vai dizer alguma coisa para a Defensoria Pública, ainda que seja uma questão que extrapole os limites da própria Defensoria Pública e que vai, inclusive, beneficiar o defensor público, né? Como, por exemplo, uma demanda recorrente na ouvidoria da Defensoria de São Paulo, que é a morosidade da justiça. Na verdade, um problema muito mais amplo. Um problema muito maior, né? E o usuário atribui a morosidade da justiça ao defensor público. Ele acredita que não está trabalhando exatamente, direito. Ele acredita porque o serviço dele é gratuito, né? Ele acredita que o defensor público faça um trabalho inferior ao advogado particular, o que é um equívoco. Não sei, né? se você já ouviu, doutor, se eu contratar um advogado é mais rápido. Exatamente. É um equívoco, né? Como se o defensor estivesse fazendo corpo mole. Exatamente. Né? Isso serve de reflexão para questões maiores, né? Inclusive, colocando a Defensoria Pública como um órgão mesmo de mediação para a melhoria do serviço prestado pelo sistema de justiça como um todo. Né? A morosidade da justiça gera uma insatisfação para o usuário da Defensoria Pública, que também é um usuário do serviço do sistema judiciário. Né? Ou seja, isso serve, obviamente, para repensar, né, a forma de relacionamento. Né? Por falar em relacionamento, que eu falei que a resposta do Marco Antônio me suscitou várias questões. O relacionamento com os colegas que a população se queixou, né, dos quais a população se queixou, com a corregedoria. E outra coisa que estamos falando, se a queixa, de repente, é infundada. O papel do ouvidor, doutor Marco Antônio, ele tem que avaliar se essa queixa não tem fundamentação alguma ou é simplesmente repassar, entendeu? Ele ouve a queixa e só repassa, ou ele já faz uma análise se aquilo tem fundamento ou não? Nós, aqui no Rio de Janeiro, nós tentamos adotar esse perfil. Nós trabalhamos aquela informação e verificamos se é fundamentado ou não, se existe alguma possibilidade de uma falta ou falha funcional ou não. No caso, não, nós arquivamos, lá mesmo não dá prosseguimento. Nem segue. Nem segue, nós informamos. E no caso de se estar presente indício, alguma possibilidade de uma falta ou falha, nós encaminhamos para a corregedoria para que ela possa prosseguir na sua função, que é fiscalizar e apontar para abrir sindicância, instaurar sindicância normalmente. Então, mas aqui no Rio de Janeiro, nós tentamos ouvir e trabalhar mesmo. Nós pegamos depoimento assistido para saber qual foi a circunstância do atendimento, saber se a realidade é aquela mesmo. Vamos procurar ouvir o colega para saber se foi aquele fato, ocorreu daquela forma. Muitas vezes o fato foi distorcido, cada um tem aquela impressão. E claro.